Fala pessoal, bem-vindos ao nosso primeiro vídeo aqui no canal Ou Nós. Aqui a gente vai falar um pouco sobre tudo, tema nerd, futebol, filmes, Jogos e tudo mais. isso aí. E hoje o tema é sobre futebol, né? E como tá chegando a Copa, na verdade já chegou, né? A gente tá um pouquinho atrasado, mas esperem aí, curta a nossa página aí, curta o nosso vídeo, curta o nosso canal que a gente vai trazer mais conteúdo sobre Copa, jogos e tudo mais. Então pessoal, primeiro tema agora a gente vai falar um pouco como que os jogadores eram na Copa de 2014, aquele fracasso do 7-1 que a gente lembra muito bem. Verdade. O Davi Luiz chorando e tudo mais. Então, o Thiago Silva sentado em cima da bola, triste. Coitado. Mas beleza. E agora, essa geração do Tite aí que tá arrasando, perdeu um jogo só pra Argentina, um amistoso que nem tava todos os titulares. Então, o que os jogadores atualmente faziam em 2014, né? Então, o que o Alisson fazia, por exemplo? O Alisson em 2014, ele era um goleiro do Internacional, tinha acabado de subir pro time principal. E tipo, tinha uma carreira promissora, mas ninguém sabia se ia dar certo, era um bom goleiro. Atualmente ele está na Roma, como vocês viram aí, na Champions League, perdeu para o Real Madrid, né? Mas aí ele está quase indo para o Real Madrid. Existem propostas aí para ele para o Real Madrid, para o Manchester City, então vamos ver para onde ele vai. E sua primeira partida oficial pelo Internacional foi em 2013. Exatamente, um ano antes da Copa. Bom, o próximo jogador é o goleiro Cássio, do Corinthians. Bom, como vocês já sabem, ele já era um jogador do Corinthians, né? Já foi um dos melhores goleiros do Brasil em 2014, né? Jogou muito na Libertadores, Mundial, então ele foi colocado por causa disso. Além de que ele jogou junto com o Tite, então deu uma moral pra ele. É isso aí. Desde 2014 a 2018 ainda ele continuou no Corinthians atuando muito bem. Se bem que, né, tem uma crítica aí, né, Cássio? Que você sai nas bolas aéreas, né? Tem que melhorar um pouco, né? Eu como corintiano, né? Eu não sou corintiano, mas eu admito que ele é um bom goleiro, mas... sabe, né? Tá faltando. Como todo bom Até o Walter tá jogando melhor, mas, né? Tem que melhorar. Bom, pessoal, e o nosso terceiro goleiro é o Ederson, né? O Ederson, ele era pouco conhecido em 2013. Ele jogava num time de Portugal chamado Rio Ave. Ele estava acabando de começar a ser o titular de lá. E agora, em 2018, ele é um goleiro titular do Manchester City, né? Que é um dos melhores times da Europa, campeão inglês. Não, o melhor da Premier League é o Manchester United. Um dos melhores, Tá. E o Manchester United não ganhou nada, né? Bom, agora falaremos sobre o Danilo, lateral direito, que entrou no lugar do Dani Alves, né? Que se machucou aí, infelizmente. Bom, em 2014 o Danilo estava no Porto, ele teve uma ótima passagem lá no time de Portugal. Só que aí ele chegou no Real Madrid com uma grande potência e não foi tudo isso que os caras estavam planejando dele, ele não foi mais titular. Não deu o que esperava. Sim, exatamente. Foi ficando no banco, comendo banco do Carvajal, então o Manchester City ofereceu uma proposta junto com o Guardiola, né, que é o técnico lá, e atualmente ele está no Manchester City. Bom, não sei te dizer, não vou saber dizer se ele tá jogando bem no Manchester City, eu não acompanho, não sei se você acompanha, né? Ele joga bem, tanto que tá na seleção brasileira, né? Sim, mas eu optaria por outros laterais, né? Mas entre os dois convocados, eu prefiro o Danilo do que o Fagner. Eu já prefiro o Fagner. Bom, já que estamos falando do Fagner, né? Vamos falar dele. O Fagner, ele tá no Corinthians desde 2013, 14, né? Por aí, Isso, ele chegou no exatamente. Corinthians. Ele veio da Europa, o Fagner, né? Não tava rendendo lá. Aí ele veio pro Corinthians. Se eu não me engano, ele jogava no Wolfsburg, da Alemanha. Isso Né? mesmo. Isso mesmo. E veio pro Corinthians e ganhou o Mundial com o Corinthians? Não. Ele chegou depois? Chegou depois. Então ganhou os dois brasileiros, né? O Mundial era o Alessandro, o cara aqui. Na verdade. Eu acho o Fagner um jogador um pouco violento. Então acho que talvez ele possa prejudicar um pouco o time, mas não que ele seja um mau lateral. Mas entre os dois, como tinha falado agora, eu prefiro o Danilo. E agora falaremos sobre o Filipe Luís também, que é lateral esquerdo da seleção e do Atlético de Madrid. Bom, ele teve uma pequena passagem no Atlético de Madrid, né? Depois da Copa, ele saiu da Espanha e foi para a Inglaterra, onde ele jogou com o Chelsea. Exatamente. Aí depois ele não se identificou muito bem com o clube, aí ele voltou pro Atlético, Isso, né? exatamente. E
tava jogando muito bem, era convocado sempre pelo Tite, até pelo Dunga algumas vezes. Aí ele teve uma fratura na fíbula, que quase o tirou do Mundial agora de 2018. Ele foi convocado em última hora, era o último jogador que foi convocado pelo Tite, que ele estava esperando uma resposta médica, mas felizmente ele conseguiu ir e tá lá com a seleção atualmente. Bom, agora falaremos sobre o último lateral e o principal também, esse mesmo, aquele do Real Madrid, Marcelo. 3 vezes campeão da Champions. Esse cara jogava muito, hein? Porque eu não pensava que ele não jogava nada, mas me surpreendeu bastante. Joga muito, sim. Desde 2014 ele sempre jogou pelo Real Madrid, sempre fez boas atuações pelo time e atualmente ainda continua, né? Mais um Mundial, mais uma Champions, Mundial. Se eu não me engano, ele tem 4 Champions e 3 seguidas, né? Acho que é isso. Desculpa pessoal, não foi o Mundial ainda vai coisa agora, eles ganharam a Champions League contra o Liverpool. Bom pessoal, entrando agora na parte dos zagueiros, primeiro vamos falar do Jeromel. Jeromel em 2014 ele tinha acabado de ser emprestado para o Grêmio, ele veio no time da, acho que Colônia, lá da Alemanha. Ele não era muito conhecido, mas também já tinha uma idade meio que elevada, tanto que agora ele, se não me engano, ele tem 30 anos, já tem uns 30 anos já, ele já é um jogador velho, considerado a idade média da seleção. E ele foi evoluindo muito desde 2014, foi o mito aí do Cartola no Campeonato Brasileiro passado, acho que quem escalava ele ia bem, era sempre assim. E agora ele está aí com muito mérito na seleção, achei que foi uma boa escolha. Nós estamos bem servidos de zagueiros, então o Jeromel é uma boa para a seleção. Bom, agora falaremos sobre o zagueiro Marquinhos, que é do PSG atualmente, né? Em 2014 ele veio da Roma, especulado, né? Um zagueiro bom, um zagueiro forte. E até hoje joga bem pelo PSG, né? Como o Renato disse, nós temos muitos zagueiros bons, né? Como o Miranda, que nós vamos falar daqui a pouco. E o Marquinhos também, né? Então... E tá concorrendo vaga aí com o Thiago Silva, né? Próximo zagueiro é o Miranda, pessoal. O Miranda, ele jogava em 2014 no Atlético de Madrid. E ele quase foi convocado para a Copa, só que acabou ficando fora. Teve uma crescente, depois decaiu uma de novo, voltou agora e agora jogando no Inter de Milão. Lá ele é titular absoluto, não sai do time e foi convocado pelo Tite, é um dos homens de confiança do Tite. Só que, não sei, eu acho ele bom, mas alguns criticam. Eu mesmo, na minha opinião, eu critico porque eu prefiro o Marquinhos do que o Miranda. No próprio jogo mesmo do amistoso, o Miranda quase deu uma bola entregue nos pés do cara para fazer um gol, sabe? Gol feito. E se isso acontece numa final, assim, final mesmo, ou até nas oitavas, isso prejudica bastante o Brasil. Coisas que já aconteceu, né? E por último, o último zagueiro, o Thiago Silva. Foi muito bom zagueiro em 2014, mas infelizmente tomou aquela goleada 7-1, o que acabou prejudicando ele um pouco. Mesmo ele sendo um bom zagueiro, ficou com imagem um pouco de tipo, tomou goleada na Copa do Mundo de 7-1 para a Alemanha dentro de casa, mas não foi muito abalado, tanto que ele continuou no PSG, batalhou, tá lá e tá na Copa do Mundo de novo agora em 2018 e é um ótimo zagueiro. Tanto que ele é criticado, né, depois do jogo, né, do 7-1, ele sentou em cima da bola, começou a chorar, né, e muitas pessoas criticaram ele por ele ser um líder, né, por ele estar com a bandana de capitão, então, mesmo meu pai mesmo criticou, mas acho que a gente tem que passar na pele da pessoa pra saber o que acontece, sabe? É uma pressão imensa se tá numa Copa do Mundo, né? Ainda perder 7-1 dentro de casa. É como se fosse um exército, né? Eu penso assim, como se fosse um exército, você tá servindo o seu país, então, não sei, né? Passa na cabeça da pessoa. E agora entrando ali na parte um pouco mais pra frente, nem tanto ali no volante ali, chega o Casemiro. O Casemiro em 2014 ele foi pro Real Madrid, vendido pelo São Paulo. Não foi... Ele no São Paulo foi bem aproveitado, mas no Real Madrid chegou lá, falou, ele não tem muita experiência, foi emprestado para o Porto, deixado meio de lado. Aí ele voltou para o Real Madrid e encontrou Zidane. Essa foi o encontro para ele. Foi a chave para ele. Foi a chave. Eu mesmo desacreditava ele no São Paulo, no Porto, eu nunca fui achar um jogador volante bom, mas com Zidane. E ele ficou completo com Zidane.
se tornou um dos melhores jogadores do Real Madrid. Acho que o Real Madrid sem ele perde uma peça muito importante. É uma peça principal. Bom, mais um volante aí para a nossa seleção, né? O Fernandinho. O Fernandinho é o jogador do Manchester City, né? Desde 2014. E atualmente ainda continua no Manchester City. Eu, particularmente, não gosto do Fernandinho. Não acho ele um bom jogador. Eu prefiro que esteja na seleção apenas um volante. O Tite gosta de trabalhar dois volantes, né? Um avançado, outro recuado, mas... né? Não acho ele um bom jogador. Lembrando que ele estava na Copa de 2014 com a segunda também. Copa dele, né? Então, vamos ver, né? Bom, agora um jogador que foi muito contestado pela imprensa, por todas as pessoas do Brasil também, e que é o Fred, né? Então muita gente achava que ele podia ter sido substituído pelo Arthur do Grêmio, ou por outro. Ou Luan também, Luan que eram os principais. Mas o Tite preferiu ficar com ele. Em 2014 ele jogava pelo Shakhtar, e agora depois que ele foi contratado, ele ficou com uma vitrine enorme na seleção brasileira e foi contratado pelo Manchester United, exatamente. O que ele vai fazer no Manchester United, hein? É Vamos- outro jogador também que eu não gosto. Talvez ele comece realmente a carreira dele lá, né? Eu E espero. agora Eu espero. toda, né? Tomara. O meio-campista que agora falaremos é o Paulinho, ex-Corinthians. Depois da sua passagem pelo Corinthians em 2014, ele foi contratado pelo Tottenham, lá onde ele não teve várias oportunidades, né? Ficou no banco, comendo banco, aí, né? E mesmo assim, comendo banco, ele foi convocado pelo Filipão para ir para a Copa de 2014, né? Sim. E depois de Tottenham, ele foi pra China jogar lá. Foi na China. Aí ele jogou na China e bem quando ele foi para a China, o Tite virou técnico da seleção. E o Tite sempre gostou do Paulinho e começou a convocar o Paulinho. E isso aumentou um pouco a popularidade do Paulinho, ele começou a jogar muito bem na seleção, ele foi peça-chave nas eliminatórias, fazia gol pra caramba. E até que foi contratado, foi esse ano pelo Barça? Não, ano passado pelo passado. Barcelona. Ano passado ele foi contratado pelo Barcelona. E tá atuando bem pelo time, graças a Deus. É isso aí, Paulinho. Bom, mais um meio-campista aí pra nossa seleção, né? O Renato Augusto. Renato Augusto que já jogou com o Tite, né? No Corinthians em 2013, 2012, né? Não, 2012 não, 2013, desculpa. Em 2014 ainda ele estava no Corinthians, né? Depois que ele teve boas atuações, né? Aí a China veio e contratou ele, que é o famoso time Beijing Guan. Não sei se a pronúncia está... não sei se a pronúncia... Você não acompanha, né, também a China, né, galera? Então... ele foi contratado pelo time Beijing Guan. Bom, pessoal, e agora falar sobre a parte ofensiva do Brasil, que é uma das melhores do Brasil, que é onde o Brasil se destaca pra caramba, que a gente vai falar sobre o Coutinho. O Felipe Coutinho, ele foi um garoto promessa do Vasco, aí ele foi pro Internacional, lá da Itália, ficou 3 anos lá, de 2010 a 2013, e em 2013 ele foi, no fim de 2013, né, ele foi pro Liverpool. Que foi aonde a carreira dele voou, né? Decolou. Jogou com pessoas muito importantes para o futebol, como o Gerrard. Então ele veio como uma peça, tipo, garoto promissor. Mas não tinha ainda aquele peso, aquele nome para ir para a Copa de 2014. O que eu acho que foi bom para ele. Ele conseguiu evoluir bastante no Liverpool. Virou acho que o principal jogador do Liverpool até 2017, né? Junto com o Salah, Firmino, Mané. Então, eu acho que ele é uma peça-chave pro Tite e com certeza vai fazer muito gol agora na Copa, espero eu, né? Sim, e hoje atualmente ele foi pro Barcelona, né? Foi uma grande transição pro Barcelona. Tem jogado também, tem feito os gols, assistências. Gol de fora da área. Exatamente, é um bom jogador. Muito bom. E agora um jogador que estava na Copa de 2014, que era um dos principais jogadores da época, que é o Willian. O Willian em 2014 já jogava pelo Chelsea. Então, ele foi principal jogador do Chelsea para muitas conquistas com a Premier League em 2014. E mesmo depois da derrota em 2014 na Copa do Mundo para a Alemanha, ele não se abalou, continuou jogando bem, se destacou ainda no Chelsea, foi visto pelo Tite e eu acho que é titular absoluto da seleção atualmente. Acho que esse ataque aí, Willian, Neymar, Felipe Coutinho, Jesus ou Firmino, mano, tá estourando. Sim, ele como ponta direita, né? Ele puxa bastante contra-ataque, é um jogador velocista. É um ótimo jogador, eu gosto dele.
Então, pessoal, e agora o Douglas Costa, né? O Douglas Costa em 2014 ele jogava pelo Shakhtar. Aí em 2015 ele foi contratado pelo Bayern Munique, que eu acho que foi aonde Uma das melhores passagens do melhor das passagens dele como jogador de futebol. Ele jogava muito bem no Bayern, só que caiu de produção. Teve uma lesão, né? Ele parou de jogar, e depois quando ele voltou nunca foi o mesmo jogador. Né? Exatamente. E aí até que ele foi emprestado para a Juventus no ano passado. Exatamente. E na Juventus começou a mostrar de novo o seu futebol que ele demonstrava lá no Bayern. E foi contratado definitivamente pela Juventus até 2022. Exatamente. E agora o queridinho, né, o jogador mais jovem da nossa seleção na Copa. E o mais promissor também. Mais promissor, que em 2014 nem sonhava em estar em um time profissional. Ou sonhava, né? Só sonhava. Ele, que é o Gabriel Jesus. Gabriel Jesus em 2014 ele jogava na base do Palmeiras. Ele era um jogador que estourava na base, que era muito bom, só que não era profissional. Não estava no time profissional. E depois da Copa, ali em meados da Copa, né, ele foi efetivado e acabou sendo titular no Palmeiras, ganhou títulos com o Palmeiras muito importantes e foi contratado pelo Guardiola para ir para o Manchester City. E foi assim, ó, em 2014 ele estava pintando as ruas do bairro Peri, né, do bairro de Peri, e em 2018 ele está na Rússia, né? Então, que virada de jogo, né? Bom, se você acredita, corre atrás. Quem sabe um dia você possa acontecer igual ele e do nada ir pra Rússia. Olha ele, menino, Neymar. Então, galera, o Neymar em 2014 ele estava atuando no Barcelona. E, cara, lá ele demonstrou muito futebol, hein? Já foi o gol dele na Champions League contra o Juventus, 3-1. Ele fez um gol na final de Champions. Cara, que feito, mano. Ele desde o Santos vem sempre jogando bem, né? Em 2014 foi o seu auge, né? Jogando pelo Barcelona junto com o Lionel Messi, o Suárez. Aí em 2017 ele foi contratado pelo Paris Saint-Germain, né? Junto com o Daniel Alves. A maior contratação de todos os tempos de futebol. Sim. 220 milhões de euros. O PSG coisou a cláusula, ó, tirou as pernas do Barcelona. Exatamente. E é um dos jogadores promissores aí da seleção, a gente tá esperando muito dele, né? O camisa 10 da seleção. Exatamente. E outra, ele foi pro PSG porque no Barcelona ele ia ficar ofuscado pelo Messi, né? E ele já conquistou muitos títulos pelo Barcelona, né? Ele quer evoluir, quer conquistar outros títulos. Ele quer ser o melhor do mundo, né? Exatamente. E no Barcelona seria muito difícil. Mas ele é o principal jogador de seleção em 2018. Mesmo em 2014 ter ido para a Copa, ter machucado, ter aquela lesão do Zúñiga, né? Isso. E acabou com ele em 2014, acabou até com a própria seleção, desmotivou muito a seleção naquela época, mas vamos agora, o Neymar foi acima deles, né? Sim, menino Ney. Bom, Firmino, nosso atacante aí, o atacante reserva do Gabriel Jesus, né? Eu acho que reserva, mas pra mim, na minha humilde opinião, que não significa muito, é melhor que o Gabriel Jesus. Atualmente, jogou mais nessa temporada. Realmente. Nas últimas partidas o Firmino tem demonstrado mais. Bom, em 2014 ele era do Figueirense, né? Teve pequenas passagens, né? Era um tanto quanto desconhecido, ninguém sabia sobre sua passagem no Figueirense. E em 2014 mesmo, nesse ano, ele foi contratado pelo Hoffenheim, da Alemanha, onde ele teve pequenas passagens também, ninguém o conhecia, foi jogando bem. Em 2014 também, ele não foi convocado para a Copa, né? Não foi. Ele nem era conhecido, né? Tipo, quem era Firmino naquela época? Tipo, era um jogador comum do Brasil que jogava na Alemanha. Exatamente. Aí em 2015 ele foi contratado pelo Liverpool. Ele tem demonstrado muito, né? Ele jogou muito na Champions League. Exato. E que time é aquele do Liverpool, hein? Aqueles 3 atacantes, meu, que demais, né? E o Firmino demonstrou muito, cara. Exato. Não querendo entrar em polêmicas, né, com o Sérgio Ramos de final da Champions, mas ele jogou bastante, só que ele ficou sumido na final, né? É que eu acho que a lesão do Salah acabou com o time do Liverpool, né? É muito principais. O Liverpool estava jogando melhor que o Real, e aí no momento que o Salah se lesionou, o Real assumiu a conta e já vimos o que deu, né? Isso. Mas, Firmino na Copa, espero que ele vá muito bem.
Bom, pessoal, e por último, o polêmico convocado pelo Tite, Tyson, né? Tyson, ele foi revelado pelo Internacional e teve umas passagens por times de pouca expressão e depois foi pro Shakhtar, né? O Shakhtar, ele tem uma fama muito grande de contratar muitos jogadores brasileiros. Acho que dessa lista que a gente falou foi uns 3, 4, né? O Douglas Costa, o Fred e o Tyson. Exatamente. E o Tyson, ele, assim, eu não sei muito bem como é o futebol dele, mas ele é campeão pelo Shakhtar, né? Mas também, né, o Shakhtar na Ucrânia não tem muito peso, né? Então acho que ele tinha que ser campeão mesmo, né? Que é um dos únicos times da Ucrânia bom, né? Mas vamos nessa. Torcer pelo Brasil. Eu acho que esse ano tem tudo pra gente chegar na final, ser campeão. O Tite acrescentou muito, o time tá bem formado, o time tá jogando certinho, só perdeu uma partida depois do Tite chegou e ainda foi um amistoso pra Argentina. Então eu acho que esse ano vai. Só vai. Só vai. Hashtag só vai. Só vai. Bom, pessoal, esse foi o nosso primeiro vídeo. Desculpe se nós fizemos alguma coisa errada. Estamos aí só para melhorar. E o nosso vídeo vai ser assim. A gente vai falar sobre futebol, a gente vai falar sobre jogo. Daqui a pouco vai ter vídeo da E3, a gente vai falar sobre tudo que teve. Vai pôr todas as novidades aí. Vamos pôr algumas gameplays aí da E3 que aconteceu lá na Califórnia. E espero que vocês tenham gostado. Sim, ajuda a gente com o canal, dá uma curtida, compartilhe com seus amigos, ajuda a gente. Exatamente. Valeu, pessoal. Até mais!